Tive a graça e o privilégio de estar ministrando aos jovens ali da igreja do Nazareno, Comunidade Vida, e o tema lá é 2 Coríntios capítulo 4, então nós vamos abrir a Bíblia em alguns lugares para quem gosta de anotar. 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 10, nós vamos abrir também em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, nós vamos abrir também, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 35 ao 42, e depois nós vamos desenrolar a mensagem. É mesmo, pastor? É. Em Gênesis 17. E encerrar, eu dou a última referência lá depois. Preste atenção o que nós vamos ler em 2 Coríntios. A inspiração veio que eu ministrei lá para os jovens, então o Espírito Santo me moveu para estar ministrando para nós aqui, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, vocês acharam? Vamos lá. O versículo 10, olha o que está escrito: levando sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Você achou esse versículo, Natália? 4:10 de 2 Coríntios. Leia, por gentileza, eu vou repetir por causa da gravação. Levando sempre em nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Nessa tradução que foi a que eles usaram lá, se manifeste. Eu não sei se você consegue entender que todas as coisas em relação a Deus é condicional. Se eu faço morrer o meu corpo, a minha vontade vai manifestar-se nesse mesmo corpo a vida de quem? De Jesus. Não dá, irmãos, a gente ser a mesma pessoa que a gente antes de conhecer Jesus. Eu estava conversando com eles lá ontem. Nós vivemos um tempo muito difícil, que o tempo da igreja está cheio, os templos estão cheios, mas as pessoas estão vazias, porque as pessoas são mornas, elas não são nem mundanas, nem crentes, ou são crentes mundanos, que não são referência, exemplo para ninguém. Eu não estou falando de errar e não de errar, eu estou falando de comprometimento com o reino, de dar testemunho. E aonde que eu dou testemunho, pastor? No meu ambiente que eu frequento. Eu já falei isso aqui para vocês, na Green Force, eu sou pastor lá. Você acha que as pessoas, você sabe como que eles me chamam lá? Como que vocês acham que eles reportam a mim? O que a senhora acha, irmã Cláudia? Pastor, ninguém sabe meu nome. E isso para mim é um orgulho muito grande, só que é um peso também, porque eu posso envergonhar o nome daquele que me escolheu. Se eu trazer em meu corpo, se eu gastar esse corpo de fazer o mínimo, eu vou usar o exemplo do testemunho que nós ouvimos de Silvio Santos, como que ele mudou a vida de muitos. E não é no programa dele de auditório, quem quer dinheiro, não foi isso. Foi de oportunidades, foi de uma nova mentalidade, de redescobrir pessoas, de dar sentido na vida das pessoas, as pessoas chegarem como um gatinho, sair como um leão, eu vou vencer. Só que os gatinhos somos nós.
Então, se eu não tiver essa certeza em Cristo, eu nunca vou ser curado. Se eu não me envolver com Cristo, eu nunca vou ser curado. Se eu nunca for curado, eu não tenho condições de curar ninguém. Sempre eu chego na igreja, eu estou falando de nós, como necessitados, sempre parecendo um mendigo espiritual. Não tem um dia que a gente está bem. Não tem um dia que eu não seja alvo das minhas orações, porque eu sempre necessito. Como aí, uma analogia, pastor, como que eu vou carregar com alguém se eu não estou aguentando com o meu peso do corpo? Esse é o problema. Mas faz quanto tempo que você está assim? O seu problema não é físico, o seu problema é espiritual, é envolvimento com Deus, é menos mundo, mais Jesus, é menos comum e mais espiritual. Quando você para conversar a respeito do evangelho do reino, ou quando você conversa com alguém, surge o evangelho do reino. Você fala da esperança que você tem. Essa é a questão. Então, para a vida que Deus tem se manifestar em mim, eu tenho que morrer. Jesus disse isso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica. Então, vou ler novamente com vocês. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Repete comigo, fala assim: a vida de Cristo vai se manifestar na minha vida. Primeira epístola de João, capítulo 3. Se você não tem habilidade assim para abrir um pouco rápido, você só escuta. Não fica tentando procurar, que senão acabou a leitura, você está procurando ainda. Versículo 2. Amados, o que está escrito aí? Amados. Depois do amados, qual que é a primeira palavra, irmã Sandra? Por que agora? Porque não éramos. Então essa mensagem aqui para quem que é? É para quem é filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus, diga amém. Se você não é ainda, o primeiro passo é ser filho de Deus. O que eu faço, pastor? Você entrega a sua vida a Jesus, você confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida. João capítulo 1, versículo 12: todos aqueles que creem no seu nome deu o poder de serem feitos filhos. Romanos capítulo 10, se com o teu coração você crer, com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Tem alguém aqui que não é crente ainda? Que eu já vou fazer o apelo para você participar dessa mensagem. Você quer entregar a sua vida a Jesus? O que eu faço? Ele vai ser Senhor da sua vida. Eu vou ter que ser crente? Não, isso você já é. Você já acredita em alguma coisa. É Deus ser regente da sua vida. Toda decisão que você for tomar, você vai perguntar qual é a vontade de Deus. E Ele vai começar um processo de transformação na sua vida. Não é da noite para o dia. Eu me converti com 18 anos, estou com 54, tem uma porção de ano aí. Quantos anos tem, Agnese? Amado mestre. Não, tem muito mais. 36. Tem 36 anos que o Senhor está trabalhando comigo, e eu estou muito longe ainda de estar pronto. Tem muitas coisas para Ele transformar em mim. Vocês entendem? Capítulo 3, versículo 2, acharam? Amados, nós somos, o que nós somos? Filhos de Deus, isso ponto, acabou, ninguém muda isso. E ainda o que? Não é manifesto, ou ainda não se manifestou, a Bíblia do Tiago deve estar assim igual a minha, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então sabe o que você está olhando aqui? Alguém que ainda não está pronto, alguém que está sendo trabalhado. Sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo, a pessoa, assim mesmo, o que a pessoa faz? É Deus que purifica? Como é que está esse versículo 3 na sua Bíblia, Raquel? Todo aquele que tem... Não, é o 3, você está lendo o 4. Não, a minha Bíblia diz, e assim mesmo se fere. Ah, tá, perdão, Raquel, continue. Então, se a pessoa acredita nisso, o que a pessoa faz? Ela se purifica, ela deixa de frequentar ambientes, ela muda de amizades, ela é outra pessoa. Por quê? Porque ela tem uma referência. Quem que é referência? É Cristo. Ela é outra pessoa. Pelo menos ela se esforça para isso. Não vai ver ela mais no bar, com a cerveja no balcão, porque ela se purifica, porque ele é puro. Não é porque o amigo, o pastor, o bispo, o apóstolo, não, é porque ele, a nossa referência é ele. Ah, pastor, minha igreja não permite. Tem igreja que permite fumar um baseado, irmão, então você vai fumar? Não é a igreja, é ele. Só que hoje, nos nossos dias, eu vou usar essa expressão errada, não adianta ficar falando isso. Por quê? Porque está escrito ao respeito de você que está me assistindo e de alguns que estão aqui, que querem ouvir mestres segundo os seus desejos. Paulo falou isso para Timóteo: nos últimos dias terão comichão do ouvido, cercarão-se de mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, segundo os seus desejos. Vocês entendem? Mas eu quero parar aqui. Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda nós não somos o que nós fomos escolhidos para ser. Mas nós vamos chegar lá. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aí vai de uma pregação que eu já fiz aqui uma vez. Vai lá, João, capítulo 1. Eu vou fazer algumas perguntas simples para vocês e eu quero a resposta de vocês. Meu jeito de pregar é assim. E no lugar que eu vou é fazendo pergunta. Por quê? Porque eu quero que você pense. Eu quero que você pense. Amém? Versículo 35 ao 42 de Evangelho segundo escreveu João. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Acharam, gente? Vendo passar Jesus, João disse, o que o João disse? Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo João dizer isso, fizeram o quê? Seguir a Jesus. Jesus, voltando-se aos que seguiam, disse-lhes, quem que vocês buscai? E eles disseram, mestre, não é Senhor ainda, tá? Mestre, onde o Senhor assiste? E ele respondeu, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Que hora que é, Raquel? 4 da tarde. Quem que é essas pessoas? Era o André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a... Deixa eu fazer uma pergunta, a primeira pergunta simples aqui. O que fez André começar agora a seguir a Jesus? Não, vamos lá, quem que é? O testemunho de João. O testemunho de João fez André seguir a Jesus. Então, com amor, você pergunta para alguém, o seu testemunho tem feito quantas pessoas seguirem a Jesus? É, o seu testemunho. O seu testemunho. Estou falando para vocês que a gente não está falando nada, não está fazendo nada. Por quê? Porque a gente procura exatamente aquilo que o mundo procura. Eu falei isso ontem lá no acampamento.
Se as minhas aspirações é simplesmente um bom emprego, pagar as contas, um bom carro, uma boa casa, uns patrimônios, aposentar bem, ô glória! Se eu perguntar a mesma coisa para o ímpio, ele responder a mesma coisa, qual que é a minha diferença dele? Nenhuma! Eu sou um ímpio evangélico da Moriá. E o meu testemunho? Não ganho ninguém para Jesus. Você quer ver se eu estou na vontade de Deus ou não? Quantos lugares eu vou que eu sou convidado e quantas pessoas vêm no lugar que eu a convido? Aí você percebe quem tem mais força, se é você ou seus amigos. Se você vai aonde os seus amigos te convidam, mas os seus amigos não vêm no ambiente cristão que você vem, significa que você não tem nada de Deus. Eles são muito mais fortes do que você. Você pode não gostar disso, mas eu estou me lixando. Você é muito bravo, pastor. Não sou. Eu tenho que falar a verdade. Não é. Eu vou ler o finalzinho. Era André, versículo 40, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de... E qual que é a consequência de ouvir o testemunho? Seguiu a Jesus. Por quem que nenhum dos nossos amigos segue a Jesus? A resposta está na ponta da língua. Quem que é o culpado? O meu testemunho. Eu estou falando de mim. A pessoa convive com você, não vê nada de Deus na sua vida. Vocês entendem? As pessoas não estão conseguindo ver Deus em nós. Versículo 41, leia por gentileza, Raquel. Vamos ver então a primeira coisa que o André fez. O que foi? A primeira coisa que ele fez foi procurar o seu irmão para fazer o quê? Para anunciar quem? Jesus. É para constranger. Qual que é a primeira coisa que você normalmente faz? Pergunta para mim. Esse é o problema. Se eu tenho uma coisa muito importante e eu posso compartilhar essa coisa muito importante, por exemplo, Deus lhe abriu a porta numa multinacional maravilhosa, salário inicial, R$6.000, quando você no primeiro dia de trabalho, que tem lá, a pessoa pergunta, você não tem ninguém que você possa indicar? Aí você tem um irmão casado que está desempregado, o que você vai falar na hora? Eu tenho. E por que a gente fala que tem Jesus e não conta dele para ninguém? Porque ele não é isso tudo, pelo menos para nós. Se fosse, a gente faria exatamente o que o André fez, a primeira coisa. É a primeira coisa. A primeira coisa que o André fez foi atrás do seu irmão Simão, a quem disse, nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. A minha Bíblia no versículo 42 diz exatamente assim, e o levou a Jesus. Quem que levou Pedro a Jesus? André. Se o André não levasse, será que o Pedro iria? Não. E o levou até... Agora ele leva o irmão dele até Jesus. Ele está diante de Jesus. De quem que é a responsabilidade dele agora? É dele? De quem que é? Agora é ele e Deus. Vamos ver o que acontece. Olhando Jesus para ele. De quem que é a responsabilidade agora? De Jesus. Disse, tu és Simão, filho de Jonas ou João, que é a mesma coisa. Mas tu serás Cefra, que quer dizer Pedro ou uma pequena pedra. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Eu falei que ia fazer duas perguntas nesse trecho.
Enquanto era responsabilidade do André, ele fez. Eu tenho que achar o meu irmão e falar para ele que eu achei o autor da vida, o Cristo. Achei, agora você vai ter que ir lá comigo. Então, é ele que levou, sim ou não? Jesus, está aqui o meu irmão. A responsabilidade de quem que é? É isso que eu e você temos que fazer. Eu não vou converter ninguém, mas eu vou falar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu convidei o guarda para participar da gente do culto. Se Deus me deu a oportunidade, não consegui trazê-lo até Jesus. Talvez eu falhei. Quando Jesus mira, Jesus assume a responsabilidade, sim ou não? Tu és Simão, o filho de Jonas, de João, mas tu serás. Lembra do manifesto? Você ainda não está manifestando o que você vai. Você chegou desse jeito, mas eu já estou vendo a obra que eu vou realizar por intermédio da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, me ajude se você quiser. O que Jesus está falando para Pedro? A respeito de quê? De uma bênção? De um propósito. Tu és, a sua realidade não é essa. Você está nessa situação agora, mas você será. Está falando de quê? Eu tenho um propósito na sua vida. Você vai ver o André trabalhando agora com Pedro? A partir de agora, quem vai trabalhar com Pedro é Jesus. Na pescaria de Lucas capítulo 5, entra no barco, vamos para o fundo. Não tem o André na parada mais, está o Tiago e o João. Lembra lá? No monte da transfiguração, que pega os três e vai. Quando ele chama Jesus e fala, tu és uma pedra, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai. Porque lembra, quem que o pessoal disse que eu sou? Jesus está tratando agora com Pedro. Mas quem foi o responsável disso? André. Se não é o André, não acontece nada disso. O Pedro não descobre o seu propósito. Sabe por que aquela pessoa que está do seu lado não descobre o propósito dela? Porque você não leva ela até Jesus. É simples. Ela não enxerga na sua vida que Jesus é tudo para você, porque você se rende. É simples assim. As pessoas percebem que Jesus não representa isso tudo para você. Na verdade, Jesus não é tudo para você. Você mostra isso. Por isso que as pessoas não têm interesse. Gênesis capítulo 17. Eu vou ser bem rápido, apesar que a hora está ao nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 17. Como vocês, eu acho que já ouviram essa mensagem não faz tanto tempo assim, eu não sei nem se eu falei. Se você for para ouvir a mensagem, não absorver ela e trabalhar em cima dela, vou ser muito honesto com você, você está perdendo tempo de frequentar uma igreja. Está perdendo seu tempo. Deus não vai mudar a vida de alguém porque ela simplesmente frequenta, mas quando ela decide a viver essa palavra. Você tem que entender que sempre vai acontecer alguma coisa para te afastar do propósito, sempre. Capítulo 17, quando atingiu, quem, gente? Versículo 1, capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, acharam? Quando, quem, gente? Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. E o que Deus está pedindo para ele ser? Ser perfeito. Ser perfeito aqui na Bíblia, no contexto, é não errar, é isso? Não, é ser completo, é totalidade, é 7, é obediência total.
me obedece totalmente. Não é não errar, porque isso é impossível. Então todas as vezes que você lê na Bíblia, quando Jesus fala para o jovem rico, se você quiser ser perfeito, vende tudo que tem e me segue. Jesus está falando, então se você quiser fazer a obra completa, porque ele falou que obedeceu o pai e a mãe, seguiu os mandamentos, lembra disso? Então se você quer me obedecer completamente, vende. Então toda vez que você lê na Bíblia, por isso que é 7 voltas, é um ciclo, é completo. É 7 voltas de Jericó, é 7 mergulhos no Jordão, vocês entendem? Porque aqui é impossível obedecer isso aqui, é mesmo, se a gente não entender. Mas o completo, ou seja, faz do meu jeito. Então quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus está falando isso com ele? Porque se você ler o versículo 15, do capítulo 16, se você está com Bíblia de papel, vai ser fácil. Agar deu à luz a Abraão, e Abraão, seu filho, e Abrão a seu filho, que Agar dela chamou de Ismael. Era Abrão de quantos anos? Quando Agar lhe deu. E agora você leu no versículo 1 que Abraão tinha quantos anos? 13 anos. Você não vai ver Deus falando com Abraão. Por quê? Porque ao invés dele cumprir um propósito, ele aceitou uma proposta da esposa. Sabe aquela pessoa que faz tudo para alcançar? É um erro, eu não tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer tudo da vontade de Deus. Tudo do jeito que Deus ordenar, não é tudo. Abraão queria fazer tudo para alcançar aquilo que Deus tinha prometido. Passou o cerol na empregada, com a conivência da esposa. Foi ou não foi? Sim ou não? 13 anos. Aí Deus está falando com ele, meu filho, anda na minha presença e faz as coisas do meu jeito. Não é do seu. Eu não tenho obrigação de abençoar uma decisão que você tomou, algo que você fez, eu não. Vocês entendem? Versículo 2: quero fazer com você uma aliança, entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão com o rosto em terra e lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. O que acontece? Qual que é a aliança? Será o quê? Paz de quê? De grandes nações. Versículo 5: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por quê? Porque o pai. Aqui existe um processo. Deus está falando, eu quero fazer uma aliança com você, mas para isso você não pode ser o que você é. Lembra, tu és e tu serás. A Bíblia capa a capa é a mesma história, é o mesmo sentido, é o mesmo propósito, ela é imutável. Então eu não posso fazer uma aliança com você, você sendo a mesma pessoa, porque 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é outra pessoa, é nova criatura. Jesus disse, ninguém coloca um vinho novo numa vasilha velha, num odre velho. Por quê? Perde dois, ninguém. Então você percebe que é o mesmo assunto? Eu vou fazer uma aliança, mas não pode ser com Abrão. Eu vou fazer uma aliança, mas eu tenho que mudar a sua identidade. Você tem que ser outra pessoa. Você lê o versículo 1, e disse Deus a Abrão. É só os dois que estão conversando. Eu vou fazer uma aliança com você, vai ser um novo ciclo, você vai ser uma nova pessoa, então você vai caminhar em outra direção, a sua vida vai mudar totalmente, porque agora você vai mudar o seu propósito. Você vai andar na minha presença e ser perfeito, você vai me obedecer, você não vai ouvir a sua mulher propostas que estão longe do meu propósito. É a mim que você vai ouvir. Então repete comigo, fala assim, aliança e transformação. O próximo passo, versículo 6 ou 8,
Raquel, leia esse versículo 6 ao 8 para mim, que eu vou repetir contigo, e eu vou fazer uma pergunta para vocês de novo. O que está escrito? Eu vou fazer que os seus descendentes sejam muitos numerosos. Alguns deles serão reis. A aliança que eu estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes, e darei a você e a eles a terra que você está morando, que não é sua, que você está de aluguel, que você está emprestado como estrangeiro, vai ser sua. Acabou, Raquel? Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, eu serei o Deus deles. Deixa eu fazer uma pergunta: o que você entende nesse versículo 6, 7 e 8? O que Deus está falando a respeito de quê? Primeiro Deus falou a respeito de aliança. Depois Deus está falando a respeito de um propósito. Você vai ser outra pessoa. Você é Abraão, você será Abraão, um propósito. Agora o que Deus está falando em terceiro lugar? Que todo mundo gosta, eu gosto das promessas. Então a Bíblia é a mesma história. Repete comigo, fala assim: se eu cumprir o propósito, eu vou alcançar as promessas. Mas onde não existe propósito, não tem promessas. A promessa vem por último. Só que o merchan para a gente trazer gente para a igreja, eu já falei isso para vocês aqui N vezes. Irmão, Deus tem uma bênção para te dar. A gente fala das promessas, a gente não fala do propósito. Ninguém sabe de propósito. Por isso que as pessoas entram dentro da igreja, aceitam Jesus e continuam a mesma pessoa a vida inteira, porque elas não sabem de propósito. Você é o Everaldo, mas você não pode continuar sendo ele, senão você não vai jamais alcançar o propósito, e eu não posso liberar as promessas. A terra que você está habitando nela agora, emprestado como peregrino, eu vou dar. Deus não falou, já dei, eu vou dar. Primeiro vem um propósito. Aí você vai ler no versículo 9 e o versículo 14, que a aliança, um símbolo da aliança na carne é a circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão? Aqui é como uma cirurgia de fimose no pênis da criança com 8 dias de idade. Então todo macho tinha que ser circuncidado. Mas eu quero me deter, eu fiz algumas anotações aqui. O versículo 15, eu vou ler e vou fazer uma outra pergunta básica para vocês. E eu vou no unidunité para escolher. Unidunité. Vamos lá. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, a sua mulher, já não se chama Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela darei quantos filhos? Um filho. Deus está falando quantos filhos ela vai ter? Um filho. Sim, eu abençoarei e ela tornará nações e reis, povos vão se proceder dela. O que te chamou a atenção nesses dois versículos aqui? Vamos lá, eu quero a sua ajuda, igual fiz lá ontem no acampamento. O que chamou a sua atenção? Raquel, se não é nada, fala nada, entendeu? De um filho perfeito, vai ser grandes reis. Irmã Sandrinha só levantou a mão? Não levantou não, né? Eu fiz assim, não. A irmã Adriana baixou a cabeça, está despistando que está lendo. O que te chama a atenção aí? Para mim, irmão, isso aqui saltou nos meus olhos. Perfeito, Agnes, só arrebentou, mas eu estou mais exigente, tem um negocinho a mais. Lembre que Sara não está presente, Deus está falando com Abraão. Olha, eu vou mudar também a identidade da tua esposa. Eu vou falar isso aí já, nesse assunto. Mas não é isso ainda. Uma mulher que não poderia ter filho vai ser rei, tudo. Eu vou ler 2 versículos, vocês vão arrebentar. Vocês vão descobrir. Mãe das nações, tá?
ele vai ter, perfeito, uma revelação maravilhosa, vai ter que mudar a revelação dele em relação à esposa dele, perfeito. Mas leia comigo. O filho que vai vir é o filho da promessa, é isso, Lenice? Tá, mas não é isso ainda. Mas vocês vão matar a pau. Versículo 1: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse. O Senhor está falando com quem? Abrão. Versículo 15: disse também Deus está chamando ele pela nova identidade. Para Deus ele já é uma nova. Acabou a conversa? Não, eles estão conversando ainda. Ele fez alguma coisa? Ele já tinha tomado alguma atitude? Ele já tinha caminhado na direção que Deus está apontando? Mas como é que Deus está chamando ele? Você para mim já é essa pessoa que eu quero que você seja. Eu acredito em você. Ele não fez nada ainda, mas Deus está chamando ele pela nova identidade. Disse o Senhor a Abraão. Não está Abrão, mas você não vai ver Deus chamando ele mais de Abrão, porque para Deus ele já é uma nova. Só depende de quem então? Ele. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga isso: para Deus você é uma nova pessoa. Para outra pessoa: para Deus você já é uma nova pessoa. Deus acredita tanto em nós, irmã Sandrinha, Alexandre. Ele me chama pela nova identidade, mesmo quando eu não fiz nada. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Isso é fantástico. Versículo 19. A resposta de vocês correta também. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, a tua mulher. Deus está chamando ela com uma nova identidade também. Que no versículo 15, a Sarai, tua mulher. Deus já está chamando ela como agora? A nova identidade. Então, o que eu estou falando aqui? Se a mulher não tiver na mesma unção, propósito do homem, pode casar? Pode. Mas vai dar certo? Não vai. Aí depois eu oro para Deus transformar. Deus tem que responder? Não. Foi a escolha sua. Mas pastor, Deus falou no meu coração que Ele vai fazer. Mentira, isso aí é um desejo do seu coração. Você está falando que é Deus. Mentira. Mentira. Ah pastor, ele é uma bênção, ele é trabalhador. E o Kiko? E o Kiko? Ah pastor, mas ele só toma só uma cervejinha de vez em quando. Começa assim. Os que estão caídos nos bares, embriagados, caídos, não começou bebendo de garrafão de 5 litros, não. Eu estou orando e Jesus falou que tem uma promessa. Eu e minha casa serviremos o Senhor, vai me libertar o meu marido. Não vai não. Você escolheu errado, você sabia. A gente quer lançar nas costas de Deus uma responsabilidade. Nossa! Meu filho, você é uma nova pessoa, mas a mulher que está do teu lado, ela tem também ser uma nova pessoa, senão não vai virar. Porque senão vai nascer coisa errada disso aí. Vocês entendem? Ah pastor, por que o senhor não falou isso antes? Você não perguntou, ué. Ah pastor, tem um olho verde, é alto, bonito. Vai. O que o senhor acha? Nada. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que te ensinar. E você decide. E no dia que você me procurar para fazer oração, só vai orar? Não, eu vou falar assim: eu não te avisei? Eu te avisei. Esse daí é um problema seu com Deus, não é um problema que envolve o reino. É um problema que você está sofrendo. É um problema seu, tem nada a ver com o reino.
Você deixou os seus interesses. Por que que as pessoas hoje fazem alianças? Seja matrimônio, seja empresas, o que é? Interesses. Não, vou ganhar muito dinheiro. A pessoa não consegue enxergar um propósito. A primeira coisa que a pessoa enxerga é interesse. Não, pastor, mas a pessoa lá, ela vai entrar com bastante dinheiro, vai dar um upgrade. É interesse. E qual é o propósito? Vocês entendem? Os desejos, as vontades, fala mais alto que a vontade de Deus. A Sarai, sua mulher, ela não é Sarai, ela é Sara, ela é uma princesa. Aí Deus, quando vai reportar ele de novo, de fato a Sarai, ela vai ter filhos. Ela está na mesma unção, é o mesmo propósito na vida dos outros. Aí a pessoa, não, e Deus falou comigo que Ele vai abençoar. Não, não foi Deus que falou, é o desejo do seu coração. Você quer que Deus se rende à sua vontade. Você quer limitar a grandeza de Deus na pequenez dos seus sonhos. Você quer adaptar a grandeza de Deus em algo minúsculo que você pensou. E isso não vai acontecer jamais. Vocês entendem? Versículo 20, Deus fala que vai honrar Ismael por ser descendente dele. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Versículo 17 e 18. E eu quero ler com vocês. Se a sua Bíblia, Natália ou Raquel, tiver diferente, vocês podem me ajudar. 17. Então, o versículo 16, abençoá-lo-ei, dela terá um filho. Lembra disso que nós lemos, certo? 17. Ele se prostrou, então se prostrou Abraão, não é Abrão mais, gente, com o rosto em terra, e riu. E ele falou com ele mesmo. O que ele falou com ele mesmo? A um homem de 100 anos. O que tem um homem de 100 anos? Há de nascer um filho. É uma interrogação? Sim. Dará Sara à luz com seus 90 anos? Disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Leia esses dois versículos, por gentileza, Natália. Abraão se joelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por um acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara com seus 90 anos poderá ter filhos? Então Abraão disse a Deus o seguinte: então quem dera que o Ismael vivesse. Eu vou fazer uma pergunta. Nós lemos versículo 17 e 18. Nós estamos vendo um relato de um homem de fé, crendo, ou um homem que não está acreditando mais nada? Isso aqui é fantástico. Ele não está acreditando. Então anda na minha presença e ser perfeito. O não acreditar é um defeito? Irmãos, então o ser perfeito não é ter defeito, é obediência. Lembra que eu falei para vocês? Mas o que é a grandeza aqui? Deus está fazendo uma aliança, mesmo ele sabendo que a pessoa não está acreditando mais. Deus não faz aliança só com aquela pessoa cheia de fé, o crente, cheio. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3: mesmo tendo pouca forças, você não me negou e eu coloquei uma porta aberta diante de você. Deus não colocou uma porta aberta na frente daqueles que têm muita força. Deus sabia que ele não estava acreditando mais nada. Quando Deus fala, Sara vai ter um filho, ele ajoelhou e riu. Eu posso ajoelhar para fazer uma oração de crente, ou eu posso ajoelhar e fazer uma oração incrédula, que foi o caso dele. Quem dera, se o Ismael só viver, para mim já está. Fala assim: eu não vou limitar a grandeza de Deus na minha pequenez. Fala assim: eu não vou diminuir o projeto de Deus para caber nos meus projetos. O que ele queria fazer? Pegar a promessa de Deus, reduzir ela em milagre. O Ismael,
deixa Ismael viver. Porque para um homem de 100 anos, morto sexualmente, uma mulher que não ovula, que não menstrua mais, é impossível. Então eu estou querendo reduzir o tamanho do propósito, para caber dentro da minha realidade. Essa é a minha realidade. Deus não quer agir na minha realidade, Ele quer que eu haja na realidade dEle. Irmãos, a gente é crente mesmo? Mas olha só o interessante, versículo 23. Eu quero ler só um versículo para vocês. Quantos anos mesmo Abraão falou que ia ter filho? 100 anos? Vamos lá. Isso aqui é interessante. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Está agitado, né? Está ansioso. Mas não é, que é tremendo. Ele arredondando a idade. Pode um homem de 100 anos ter um filho? E a idade da mulher dele que ele falou? Leia o versículo 24. Leia, Raquel, do mesmo capítulo 17. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Então preste atenção, se ele tinha 99, ele não tinha 100. Ele arredondou. A gente não é assim? Arredonda sempre a parte mais difícil. Ele não arredondou para menos. Pode um homem de 85 anos? Não, sempre arredonda para mais. Porque parece que o nosso problema é grandão. Você que está em casa, você também. Então a Sara tinha quantos? Guarda isso, que isso é interessante. Agora nós vamos ler o versículo 23 em diante. Tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos da sua casa, e a todos comprado por seu dinheiro, todo macho dentre a sua casa, e lhe circuncidou na carne do prepúcio, cada um naquele mesmo dia, como Deus havia Eu vou fazer uma pergunta para você. Ele está acreditando nessa aliança aqui? Não, gente, nós lemos que ele não está querendo. Pode, um homem pode, mas mesmo sem acreditar, ele está obedecendo. Esse é o segredo. O Senhor falou isso por boca de Samuel para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Ele não está crendo. Por isso que o finalzinho diz assim: naquele mesmo dia, como Deus tinha ordenado. O versículo 25, 4 nós já lemos. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro pelos os estrangeiros. Isso aqui é fantástico, por quê? Porque Deus está fazendo uma aliança com alguém que não está acreditando mais. Eu ter filho, 100 anos. Só que esse cara que não está acreditando, eu vou agir em cima eu não vou fazer do meu jeito. Eu por mim, eu não circuncidava ninguém. Que ele falou que essa que é a aliança, eu por mim já está bom, mas eu vou fazer do jeito que ele ordenou. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: mesmo sem acreditar, faz do jeito que Deus falou. Mesmo sem acreditar, faz do jeito que Deus falou. Mesmo sem acreditar. Claudinha, mesmo sem acreditar. Deus não tem compromisso muitas vezes com a minha crença, mas Ele tem compromisso com a sua palavra. Eu velo pela minha palavra, para quê? Para cumprir. A minha palavra não voltará para mim vazia. E Abraão, mesmo sem acreditar, ele está agindo em cima capítulo 21, para a gente encerrar. Mas está gostoso, não está, irmãos? Ou só eu que estou achando, hein? Raquel, leia esse versículo 1 do capítulo 21, por gentileza. Isso aqui é simplesmente espetacular. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Continue. Ela ficou grávida
na velhice de Abraão, e lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus tinha determinado. Eu vou ler. Ao filho que nasceu, a Sara dera-lhe a luz, pôs o nome Abraão de quê? Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este tinha quantos dias? 8 dias. Segundo o que Deus havia ordenado. Olha o versículo 5, preste atenção, isso aqui é simplesmente espetacular. Tinha Abraão por isso que eu chamei a sua atenção. Tinha Abraão, quando aconteceu o quê? Ele tinha quantos anos lá atrás? 99, aí fala, pai de um homem de 100 anos. Deixa comigo. A sua incredulidade não pode limitar o meu poder. O que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Ele podia ter nascido com 101, com 102, sim ou não? Mas vai nascer com 100 anos para calar sua boca. Deus poderia, para quem esperou, irmão, 100 anos, pô. O que é um ano a mais, um ano a menos? E ele, se não me falha a memória, viveu até 175 anos, se não me falha a memória. 165 ou 175, acho que é 75. O que é um ano a mais, a menos? Mas Deus não vai nascer do jeito que você não estava acreditando. Por isso que eu fiz questão de ler com vocês. Tinha Abraão 100 anos. Por que a Bíblia está escrito isso? Enfatizando a idade. Porque ele achou que era impossível um homem de 100 anos. Fecha teus olhos, só quem tem olhos, quem não tem, não precisa fechar não. Deixa a Bíblia aberta. O que é impossível para você? Algo que Deus te prometeu lá atrás, mas tem um propósito aí. Não foca na promessa não, foca no propósito. Ele te escolheu, Ele te tirou do mundo, Ele transformou sua vida, te mudou de cidade. Para quê? Por um propósito. Não deixa nada nem ninguém te distrair. É bom essas coisas acontecer para a gente firmar a mente num propósito. Aleluia. O impossível não existe para Deus. Mesmo aquilo que eu limito a Ele. Eu quero ler com vocês, para a gente encerrar. Roberto, vamos cantar aquele louvor lá? Deus de aliança, Deus de promessa. Preste atenção, não acabou ainda não. Fica nessa mesma unção, não é hora do recreio não. Disse Sara, isso aqui é uma palavra profética. Faz o seguinte, eu vou fazer igual eu falei lá em Hortolândia ontem. Leia assim com a mãozinha assim, aberta, que você vai pegar essa palavra profética para você. É uma palavra de Deus, é uma palavra liberada sobre a sua vida. E disse Sara, você vai falar o seu nome, tá? E disse Everaldo. Vou dar mais uma chance que tem gente que não falou. E disse Everaldo. Deus me deu motivos para sorrir. Todo aquele que ouvir isso vai sorrir juntamente comigo. Fecha a sua mão. Repete isso, fala assim: Deus vai me dar motivos para sorrir de novo. Mais uma vez, fala: Deus vai me dar motivos para sorrir de novo. Fala: e quem ouvir o meu testemunho vai se alegrar comigo. Fecha a sua Bíblia. Fica aí no seu, não, fica aí no seu lugar não. Se essa palavra falou com você e você quiser vir diante do altar, venha. Se não, você fica no seu lugar, nós já vamos embora. Mais 5 minutos nós vamos embora. Você fica aí de joelho na sua casa. Acho que pode até deixar, Valdomiro, mas fica por aí, por gentileza, querido. Tem alguém que quer vir aqui ao altar? Não fique esperando o primeiro levantar para depois vir, não. Que é sempre assim, né? Pode vir, puxa mais para o cantinho aqui, Val. Ai, obrigado, querido. À vontade, ó. Ali nas poltronas, aqui.
Nós vamos adorar ao Senhor. A canção fala: Senhor, eu estou cansado de ser quem eu sou. Eu estou cansado de ser a mesma pessoa. Eu sei que o Senhor tem propósito para realizar por intermédio da minha vida. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. No início, eu sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de Fala com o Espírito Santo, fala: eu não quero ser o que eu sempre fui, o que eu estou sendo. Não, eu não quero. Eu quero cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para realizar por intermédio da minha vida. Eu quero deixar de ser um Abrão e ser Abraão. Eu quero deixar de ser uma Sarai e ser uma Sara. Eu tomo posse sobre a minha vida aquela palavra que o Senhor mesmo disse para Pedro, para Simão: tu és, mas tu serás. Eu vou ser aquilo que o Senhor projetou que eu fosse. Eu não vou ser essa mesma pessoa a vida inteira, não. Eu não vou ser. Eu vou ser transformado de glória em glória pelo poder da tua palavra. E mesmo sem acreditar muito, eu vou obedecer, eu vou agir em cima da tua palavra, em cima de um propósito, não em cima de um sentimento ou de uma vontade, não. Mesmo se você não estiver acreditando, age em cima da palavra. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pode continuar, Robertinho.
Tá bom? Deus tem um compromisso com a palavra dele. Mesmo se não estiver acreditando, vai em cima da palavra. Não vai em cima das suas crenças, das suas vontades, sentimentos. Não, em cima da palavra. Existe um propósito a ser cumprido. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para frente se você puder. Pai, obrigado por este culto, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua infinita e rica misericórdia. Obrigado por aquilo que o Senhor nos tornou no dia de hoje. Assim nós cremos em cima dessa palavra profética. Obrigado por aquilo que o Senhor nos tornou. Obrigado por todo o propósito e as promessas também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Senhor Espírito Santo, esteja sobre nós, o seu povo, não só agora, mas para todo sempre. A noiva do Cordeiro digam amém. Deus abençoe a todos, vão em paz.